Olá, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos iniciando o Salmo 49, os versos 1 ao 4. Diferente dos outros, que a maioria dos salmos é realmente escrito por Davi, hoje é um salmo de Corá. Nesses versos iniciais, ele nos convida a ter atenção no que ele vai dizer nos demais versos. Seus pensamentos são construídos com sabedoria. O que quero que reflita é o seguinte: você costuma ter atenção no que o outro fala? Alguns podem dizer que depende da pessoa e do assunto. Pois bem, suponhamos que seja uma mãe ou um pai. E seu filho pequeno quer falar algo simples que aconteceu na escola. Você realmente dá atenção no que ele diz? Espero que sim. Porque é daí que você vai construindo a confiança dos seus filhos até para que quando chegue a fase tão temível da adolescência, você tenha esses vínculos fortalecidos. Por que me refiro à atenção? Porque temos que ter cuidado para que as estimulações excessivas proporcionadas pelas redes sociais podem ter deixado e é comprovadamente que deixa as pessoas mais impacientes, distraídas, irritadas. E até mesmo esta falta de memória que algumas pessoas, até muito jovens, dizendo que não conseguem lembrar das coisas. E isto tudo tem a ver com o uso excessivo de redes sociais. Essa hiperestimulação, sem ter um descanso do ócio. Que é o ócio, meus queridos? Tu não está pensando em nada, não está fazendo nada e nem vendo algo estimulante. O cérebro precisa descansar um pouco. E esta questão dessa falta de memória é a atenção. Se a pessoa não prestar atenção na informação, ela não vai reter essa informação na sua memória. E também o que está acontecendo? As pessoas estão dormindo pouco. E o sono é que consolida as memórias. Então, se você não tem uma boa noite de sono, o que você viu ou soube anteriormente, no dia anterior, pode ser que não tenha ficado muito consolidado. Por isso que você diz assim, eu não me lembro, me esqueci. E esses lapsos de memória, falta de memória em coisas do cotidiano é algo a ser observado e você ter cuidado para treinar a sua atenção de ouvir, de ver e de perceber. Por que eu me referi a uma mãe e a um pai com um filho pequeno e nessa questão de ter atenção aos filhos? Porque estamos em uma nova geração de crianças e uma nova geração de pais também. Falam muito dos filhos. E não estou falando muito da geração desses pais que estão terceirizando a educação dos filhos. Claro que você, mãe, você pai que trabalha fora, você precisa de uma pessoa para estar olhando o seu filho e a sua filha. Mas devo dizer, por experiência própria de ter mãe que sempre trabalhou longe, não quer dizer que você não esteja atento à educação do seu filho. Algo que os pais precisam entender, alguns, não é quantidade de tempo, é qualidade. O seu filho, querido pai, querida mãe, ele percebe quando você está brincando com ele à força. Que você não está dando atenção no que ele aprendeu na escola, no que aconteceu na escola, ou em alguma atividade que ele fez. E essa perda de relacionamento, se não
alertado logo, para que seja revisto isso, as suas atitudes como pais e ter mais atenção para os seus filhos. Fica mais difícil à medida que esse filho vai se tornando adolescente. Mas nada é impossível para Deus. E sim, é possível mudar com a ajuda do Senhor e o Senhor dando os esclarecimentos para você. Em que pontos você precisa mudar? Esta questão de sentar à mesa, olhar nos olhos um dos outros, conversar, isso está se perdendo com o tempo em algumas famílias, porque na minha casa não é assim. Não se perdeu com o tempo, graças a Deus. Mas é algo que precisa ser cultivado. A sua família, os de casa, precisam ter atenção. Em 1 Timóteo 5, verso 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. Meus queridos, descrente é aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, mas você conhece do amor de Deus. Você conhece do amor do Senhor. Eu falo a respeito de famílias porque acompanho algumas famílias e aconselho. E basicamente é essa questão da restauração desse vínculo, da comunicação, de perceber as pessoas da família estão sofrendo, desse momento para ouvir o outro, para abraçar, olhar nos olhos sem pressa. Você já olhou nos olhos daquela pessoa que você ama, que convive tanto com você, mas sem pressa? Isso vai fortalecendo o vínculo, isso vai trazendo proximidade, que é muito importante. O que dizer do culto familiar, meus queridos? A presença de Deus, o altar do Senhor, com o cheiro de incenso suave das orações que vocês fazem em família ou individualmente, os louvores envolvendo esse lar da atmosfera celestial. Vai haver problemas? Pode ser que sim, mas tudo vai ser resolvido tão rapidamente. Vai ser vivido com muita leveza, esperança e fé. Faz toda a diferença servir ao Senhor. E uma casa com um alicerce no altar de Deus é firme, mesmo que venha algo para abalar. Amém? Vamos orar. Santo e precioso Deus, glorificado seja teu santo nome. Pai querido, nos ajude, Senhor Deus, a priorizar o Senhor nas nossas vidas. Que a nossa casa tenha sempre um altar erguido. Que os queridos pais que me ouvem possam ter tempo para os seus filhos, especialmente aqueles que ainda são pequenos, para brincar, para ouvir, mesmo que não seja algo assim, à vista às vezes muito superficialmente, se não bem trabalhado, interessante. Mas o filho, a filha está numa descoberta de algo que, pela correria da vida, os adultos perderam essa inocência da descoberta, do maravilhar-se com os detalhes, com as coisas que as crianças em estados de desenvolvimento têm. Pai querido, ajude, Senhor Deus, os lares a restaurar um altar e a ter momentos de adoração. Que os seus anjos acampem ao redor e ao saírem e ao voltarem eles sejam guardados por ti. Em nome de Jesus. Amém.